Na fazenda Campo Alegre, no sul de Minas Gerais, em 1978, nasceu a marca da Junqueira, criada por mim, Flávio Emílio Nogueira Junqueira, tataraneto de Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas, criador da raça manga larga. Então, conforme eu te digo, era uma vez, nascido em 1782, nas Sesmarias da Campo Alegre, hoje município lá de Santo Tomé das Letras, em Minas Gerais, estado nosso aqui, um jovem promissor chamado Gabriel Francisco Junqueira, filho caçula do patriarca, que está aqui no quadro, patriarca da família Junqueira, adquiriu excelentes éguas, de uma pessoa influente da corte. E por questões financeiras ele necessitava dispor. Aí o Gabriel teceu o seguinte comentário: com estes animais eu te garanto que eu vou fazer uma raça de cavalos. Então o barão criou uma raça que hoje se chama manga larga. Nome este que vem de uma fazenda situada lá no estado do Rio, em Pati d'Alferes, onde haviam cavalos vindos da própria Campo Alegre. Eles compravam muito cavalo de lá, de propriedade do Gabriel Francisco Junqueira. Esses animais eram vistos e apreciados por pessoas que viviam no Rio de Janeiro e sempre perguntavam que cavalos eram estes. A resposta era quase sempre da fazenda Manga Larga. Antigamente se escrevia Manga Larga, hoje se escreve Manga Larga junto. Aí, com o tempo, essa expressão foi generalizando e ficou batizado Manga Larga. De lá para cá, com a viagem entre fazendas, vocês podem imaginar, os estados, os caras mudavam de cavalo, montavam um cavalo, saía de um estado para o outro, com o intuito de visita em famílias, enviar cartas, documentos, dinheiros, animais para vender, caçar e mais função. O cavalo foi adquirindo ótimas características de sela. Com o tempo foram selecionando beleza, rusticidade, maleabilidade, estabilidade e resistência. E o mais importante para mim, que eu julgo que na época selecionaram bem, foi o caráter. Imagina um animal sem caráter, o que a gente poderia fazer? Acaba machucando criança, acaba derrubando a gente, não é bom. Muitos criadores da época se simpatizavam com esta raça, e cada um com sua peculiaridade de atividade, de geografia, de cultura, iniciaram esta melhoria racial de forma útil, importante dizer, de forma útil, funcional e morfológica. Os estados que se destacaram, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, foram os precursores, devido às atividades rurais semelhantes, que era atividade de café, era atividade de ouro, era atividade de comércio. Então, essas atividades rurais semelhantes de vizinhança e facilidade de intercâmbio entre animais. Muitos cavalos se destacaram como reprodutores daquela época para cá. E eu aí procurei fazer um levantamento, E os mais entendidos e estudiosos da raça me diziam: o colorado, o astuto, o sheik, o capitel são cavalos que se destacaram muito, mas eu não posso deixar de falar do fogo, do absinto, do machixe, do Apolo lá da colina e do predileto. E para mim, eu não sei, não conheci, mas pela história eu gostaria de ter conhecido um cavalo chamado Alazão. Em 1845, este cavalo era, segundo a opinião do capitão Chico, lá de Orlândia, o cavalo mais perfeito de formas, mais corredor, melhor de andar que ele criou. Foi o cavalo do Francisco Antônio Junqueira. Em 1978, eu, já formado em medicina veterinária, morando lá com o tio Chico em Orlândia, iniciei meu envolvimento e criação na raça manga larga. Entre os causos que o tio Chico me contava, história de ensinamento com criadores da época, que era tio Chico, o filho do João Francisco, que era um grande criador. Tio Chico, para mim, ele caçava com o pai dele e via tudo que o pai fazia.
Então ele aprendeu muitos fundamentos que ele foi me passando. Então ele me orientava através dos seus conhecimentos e o conhecimento do seu pai, como ele fez a criação e destacou na raça. Com isto, já em 1981, eu já morando na fazenda Campo Alegre, aqui onde eu estou, né? Eu firmei a minha criação com o sufixo da junqueira. Em 1986, eu refiz como um pioneiro as trilhas percorridas por Francisco Antônio Junqueira e João José de Carvalho. Francisco Antônio Junqueira e João José de Carvalho, há 1,5 século passado, ai, ai, ai. Saindo lá da fazenda do Favacho, indo até Orlândia, terminando na fazenda Boa Esperança de João Francisco Diniz Junqueira. Pra falar em 2 ginetes, falo na família pioneira, Elcio Osório Avelar e Flávio Emílio Junqueira, cavalgando 13 dias por morro, serra e ladeira, fez a casco de cavalo, atravessando o rio e valos, naquelas terras mineiras. Dia 8 de setembro, no romper da alvorada, da fazenda Favacho, saindo em sua jornada, deixou São Tomé das Letras e em 3 Corações fez pousada. Eloy Mendes e Paraguaçu, margeando as estradas, sentindo muito cansado, estrelaram seus montados. No outro dia bem cedo, cortando aquelas lajes, passando por Alfena, fazenda do Porto fez paragem, atravessou Serra dos Lemes, Monte Alegre fez contagem, por Monte Belo e Jureia foi 1/4 da viagem, até a fazenda Araína, naquelas verdes campinas, fizeram nova estiagem. Fez pousada em Batatais, foi deixando aqueles cortes, e na fazenda Conquista, que sorriram com a sorte, e por Sales e Orlândia passaram a meio trote, em sentido Cachoeirinha, até a fazenda Matinha, que a emoção foi bem mais forte. Assim, venci este desafio em 11 dias ininterruptos, só com um cavalo, Acadêmico JF, do Geraldo Junqueira de Andrade. E sem apoio algum, refazendo os desafios para entender a história da família e a história da raça manga larga. Outro pioneirismo que eu acho muito importante ressaltar nesse pequeno documentário que eu estou fazendo para vocês e compartilhando é o desafio de exportar uma égua, que tinha 3 anos na época, de minha criação chamada Luana da Junqueira, para a Áustria, região da Caríntia, em Mariaçal. Os compradores revelaram-se surpreendidos pelas qualidades que os impressionaram, motivo de decidir a compra. Após anos criar essa raça na Áustria, já em 2025 voltei pela 4ª vez por lá, na Áustria, e me surpreendi em ver isto que demonstro agora para você. Bom dia. Mais um dia, mais uma experiência, mais um conhecimento dos manga largas aqui na Áustria. Hoje saí para dar uma volta na Luz, filha da Luana. Que interessante, né? Nós estamos num outro hemisfério, numa outra geografia,
esses animais se comportam exatamente como os meus animais lá do Brasil. Aqui as trilhas estão congeladas ainda. Primavera está chegando e trilhas congeladas. Tomar um certo cuidado para não derrapar. Mas vou mostrar para vocês o que é marcha trotada, é isso. Ó. Ouça. Ouça. Ei! Marca da Junqueira. Vamos ver aqui, ó. Lobo. Olha o lobo, ó. Ei, lobo. O andamento. Hoje eu fiquei prestando atenção no passo, na marcha trotada e no galope. Aqui desde o início os animais não usam embocadura, não tem abridão, não tem freio. Existe 2 pendurados lá, ninguém usa. Desde as crianças mais novas de 6 anos daqui, o neto do Erhard Dauli, filho da Johanna, não usam nenhuma embocadura, simplesmente a rédea que fica presa numa parte na frente do chanfro tem um couro um pouquinho mais largo, mas não precisa fazer pressão. Animal, todos eles, né? Andei nos 4. Todos eles com o mesmo comportamento. Uma docilidade invejável. Isso acho o mérito da pessoa que cria, que monta. Uma docilidade espetacular, que significa que se o animal tiver bons companheiros, eles vão responder, não vão se assustar, não vão reagir sob pressão. Estou gostando muito de tudo que eu estou vendo. Quer dizer, tudo que eu sonhei foi além do meu sonho, né? E para mim é um orgulho, mas é um orgulho, não é de vaidade, é um orgulho de poder enxergar que eu estou no meio de uma trilha, de um filme, né? Que começou lá desde a época do Império Brasileiro, né? Dom João, cavalos que vieram para o Brasil, a codelaria, ali próximo de Mariana, e de lá para cá, veja bem onde eu estou, nós estamos em 2025 e a resposta é fabulosa. Então, eu fico aqui pensando, né, como que eu cheguei até aqui. É tudo isso que nós vimos desse momento para trás, de 2025 para trás, tudo que está sendo revelado aí nesse depoimento. E eu acho muito interessante que a gente não sai pagão, a gente precisa ter padrinhos, pessoas que nos amparam, que nos orientam, né? A nossa estrela guia. E eu posso aqui citar a minha estrela guia, primeiro meu pai, né? Foi um exímio cavaleiro, uma pessoa super ponderada e que me ajudou bastante na minha criação. Depois teve o tio Chico, que foi o influenciador da raça manga larga na minha história de vida quando eu fui morar em Orlândia e trabalhar por lá como médico veterinário. E lá conheci seu Orlando, seu Geraldo Diniz Junqueira e também o Geraldo Junqueira de Andrade, né? Então, essas pessoas me influenciaram muito a chegar onde eu cheguei. E agora eu gostaria de apresentar para vocês os produtos que eu consegui chegar até o dia de hoje.
Mas tá todo mundo com a macaca hoje. Eita, tô achando uma festa bem cedo pra caçar polícia. Não sei o que significa isso, mas é felicidade. Aqui na Campo Alegre, a sua visita é muito importante para nós. O Manga Larga da Junqueira espera por você.